Nós retomamos então essa manhã série de exposições no livro do profeta Ezequiel. Estamos no capítulo 7. A parte final do capítulo 7 foi dividida em 3 sermões sobre riquezas, religião e liderança. A de hoje é sobre religião. E nós vamos fazer a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 10 a 21, a fim de lembrarmos do contexto. Ezequiel 7, do 10 ao 21. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o resto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira. E o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo, eles o profanarão. Texto da pregação, versículos 22 a 24. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Até aí, leitura da palavra do Senhor. Antes de orar, eu rogo que os irmãos nessa oração orem já por mim. Eu estou com o início de uma crise, um pouco de falta de ar e problemas na garganta desde ontem. Mas entendi que isso não me impediria de pregar a palavra nessa manhã. Então eu faço confiante que o Senhor me dará graça para começar e terminar esse sermão. Então orem por isso também. Oremos. Ó Senhor Deus, Pai bendito, graças damos pela tua bondade e a graça maravilhosa do Senhor, e o amor e a bondade do Senhor que nos cercam constantemente, nos alcançando em nossa pequenez, insignificância, fragilidade, ignorância. Obrigado por ser o nosso Pai celestial. Obrigado por ser o nosso pastor bendito e eterno, a ponto de podermos dizer: de nada sinto falta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora que estamos
prestes a ouvir a exposição da Tua palavra. Rogamos mais uma vez que Teu Espírito Santo nos conceda a graça de ouvir com atenção, com temor, que nossos ouvidos estejam atentos e nosso coração esteja submisso à Tua vontade. Possamos ouvir não como palavra de homem, mas como a palavra do Senhor, na medida em que o Evangelho nos é apresentado com fidelidade. Concede, portanto, Tua bênção ao Teu povo, concede Tua bênção àquele que fala, para que ele o faça com sabedoria, com graça. Dá a ele a saúde e as condições físicas necessárias para concluir esta pregação, de modo que nós todos sejamos edificados e fortalecidos em Teu Filho Jesus Cristo. Oramos e pedimos tudo isso nele, por causa dele e para ele. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós perguntássemos aos contemporâneos de Ezequiel uma pergunta que nos é bem conhecida e muito cara: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Diante de tudo que você já ouviu na profecia de Ezequiel, será que você consegue imaginar a resposta? É provável que a resposta de muitos fosse mais ou menos o seguinte: olhe, por sermos o povo da aliança e por termos o templo sagrado e a santa cidade de Jerusalém, nós temos a proteção e a bênção de Deus. Nisso consiste o nosso consolo. E talvez, ao ouvir uma resposta como essa, você imediatamente dissesse: que resposta ridícula é essa? O nosso consolo não deve estar nas partes externas da religião, mas deve estar na sua essência, Jesus Cristo, a quem nós pertencemos. E eu entenderia a sua indignação. Às vezes acontece quando estamos lendo a Bíblia. Ficamos com raiva do povo e dos personagens. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Mas eu diria a você, tome um pouco de cuidado antes de lançar a primeira pedra. Porque nós também somos tentados a enfatizar, valorizar e até nos consolar em aspectos externos do nosso cristianismo reformado. E assim, como eles, nessa manhã também somos advertidos que agarrar-se às formas da aliança sem a substância pode nos colocar sob juízo. E é sob essa advertência que então eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã, sobre o seguinte tema: o juízo de Deus sobre a religião nominal. O juízo de Deus sobre a religião nominal. E nós vamos considerar em Ezequiel 7, 22 a 23, 3 pontos. O primeiro, a remoção da bênção pactual. O segundo, as razões que motivaram essa remoção. E o terceiro, a execução do juízo. Então temos aqui um juízo sobre a religião do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, temos a remoção da bênção pactual. Olhe bem para o início do versículo 22 em sua Bíblia. E tem uma frase que, se não lermos com atenção, nos escapa o profundo significado. Deus diz: desviarei deles o meu rosto. Esta declaração aqui, ela é uma declaração central do juízo de Deus, que atinge o ponto central, o cerne da religião nominal dos israelitas. O rosto de Deus é uma linguagem da aliança, uma linguagem do pacto. O rosto de Deus indica o favor, a presença e a proteção do Senhor. E vocês devem lembrar, essa expressão, ela está na chamada bênção araônica.
Veja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E nós cantamos também sobre isso nos Salmos. No último domingo cantamos o Salmo 67. Vocês lembram? Lá no primeiro versículo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E muitos outros salmos e outras passagens poderiam ser citadas. O rosto resplandecente de Deus em direção ao seu povo quando olhamos para a bênção araônica, é bênção, é graça e é paz. É a fonte da vida para o povo de Deus. Agora, se o rosto de Deus resplandecente em direção ao seu povo é bênção, graça e paz, o que é o desviar do rosto é a inversão de tudo isso. É, portanto, maldição, juízo e o fim da paz. Isso fica claro nas palavras de Deus a Moisés, no final do livro de Deuteronômio, quando Moisés estava prestes a morrer. Deus fez a seguinte consideração a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. E então diz: desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto. E qual o efeito disso? Para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Portanto, o desviar do rosto é a retirada da proteção e do favor de Deus. Aqui, quer dizer que esses rebeldes seriam destituídos de qualquer benefício pactual. Eles seriam destituídos de qualquer defesa. Eles seriam completamente expostos a todas as calamidades. Então a imagem é uma imagem de rebeldia contínua, de idolatria, que aqui fazem esgotar a paciência de Deus, fazendo com que o Senhor de fato agora execute as sanções das maldições da aliança e os coloque à mercê dos seus próprios pecados. Então vocês lembram mais uma vez, a bênção sacerdotal prometia paz. E a reversão do juiz Ezequiel decreta exatamente o oposto. Vejam o versículo 25, que não é o assunto de hoje, mas mostra claramente isso. Vem a ruína, buscarão a paz, mas não haverá. Então, os israelitas mantiveram uma religião meramente nominal. Eles imaginaram que por causa do templo, do sistema sacerdotal, dos sacrifícios, das festas, da cidade de Jerusalém, sobre os montes, que todo esse conjunto de bênçãos dadas pelo Senhor, que tudo isso garantiria a eles a bênção do Senhor. Mas vejam, eles quebraram a aliança. E ao quebrarem a aliança, eles rejeitaram o próprio Deus. Eles se apegaram às dádivas de Deus, da aliança, enquanto o próprio Deus é colocado de lado.
Então Deus está dizendo, eu vou remover as dádivas. Sem a substância, os aspectos externos da religião não podem ser mantidos. Qual é o problema? O problema é o templo, os sacrifícios, os sacerdotes ou quaisquer outros elementos externos da religião? Não. E você sabe, na ponta de sua língua, qual é o problema? O coração, a rebeldia, a idolatria, a quebra da aliança. E a religião nominal é exatamente isso. Quando nós perdemos a substância e nos apegamos apenas aos aspectos externos da religião. Poderíamos acrescentar, dentro da nossa perspectiva teológica, os aspectos externos da aliança. Então, se largamos a substância e pegamos os aspectos externos, perguntamos então, qual é a substância? Qual é a substância do templo? Qual é a substância dos sacrifícios? Qual é a substância do sistema sacerdotal, do sumo sacerdote e os demais sacerdotes? Qual é a substância das festas? E todo o restante das dádivas de Deus na religião do Antigo Testamento? Qual a substância de tudo? Se você é um bom leitor de sua Bíblia, vai responder, é Cristo. Ainda que eles não compreendessem perfeitamente. Qual é a substância da nossa religião? Também devemos responder. É Cristo. É Cristo no centro do culto? Cristo na pregação? Cristo nos louvores? Cristo nas nossas vidas? Em nossas famílias? Sem Cristo. E sem aquilo que Cristo requer, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo, todo o esforço de guardar este ou aquele aspecto externo da nossa fé se tornará mero nominalismo. Diria mais, daria nome a esse boi. Se tornaria hipocrisia reformada, farisaísmo reformado. Sem Cristo é isso que qualquer tentativa humana de organizar a religião se tornará. Sem Cristo, sem a bênção, a graça e a paz que Ele fornece, a única coisa que nós podemos construir é uma instituição morta. Não esqueçam disso. Podemos ter um pastor, podemos ter presbíteros, diáconos, congregação, catequese, liturgia e tudo mais. Mas se Cristo não estiver, tudo isso está morto e sem nenhuma finalidade de louvar a Deus. Então, a substância da religião verdadeira é o próprio Cristo, o Filho de Deus, e Ele é completamente suficiente. Nele, nós temos tudo o que precisamos. Agora, cientes disso, devemos examinar o nosso coração, porque, como eu disse, não seja apressado para lançar a primeira pedra. Nós estamos sob exatamente esse mesmo perigo enunciado em nosso texto. Então, entenda. Não adianta frequentar os cultos aos domingos, ter o seu nome no rol de membros da igreja, recitar as nossas confissões reformadas, zelar pela boa ordem do culto para que o culto seja bíblico, se o seu coração não está no lugar certo. Então surge a pergunta: o que realmente nós desejamos? O que é essencial para nós? No que consiste o nosso consolo na vida e na morte? Na prática, não no catecismo meramente.
no dia a dia? Essa é uma pergunta importante. Porque facilmente nós nos desviamos do caminho. Tem uma famosa frase que alguns atribuem a Santo Agostinho, mas que provavelmente não é dele. Mas seja quem foi que disse essa frase, é uma frase pertinente. Porque é curta e diz tudo. Corrias bem, pena que fora do caminho. Do que adianta correr, e de repente você diz, opa, eu estou correndo faz dias, eu estou no caminho errado. Eu não estou no caminho de Deus. Eu não estou no caminho que Deus requer da minha vida. Eu estou nos caminhos que eu mesmo estou forjando e escolhendo. Não adianta. Então, deixe-me ilustrar isso, para que você não saia daqui pensando, o que o pastor quis dizer? Quando nós conhecemos os tesouros preciosos da fé reformada, os tesouros preciosos da fé que a reforma trouxe de volta, é a nossa tendência, de maneira geral, gastar um bom tempo para estudá-los. E isso é bom. E nós até nos empolgamos com isso. Eu posso me lembrar a primeira vez que eu me deparei com isso. E, de fato, eu passava o dia assistindo DVDs naquela época, tentando entender por que isso está tão diferente do que eu pensava ser o ensino bíblico. Então, nos empolgamos. Estudamos os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. Estudamos os 5 solas. E até falamos palavras em latim. Estudamos as confissões reformadas. Estudamos a adoração bíblica, o culto, a liturgia. Estudamos os mandamentos, qual o significado, quais as implicações. E tudo isso ao qual nos dedicamos com razão, pode, se não formos cuidadosos, tomar gradativamente o lugar do próprio Cristo. Podemos chegar a um lugar, um caminho, em que estamos correndo bastante bem. Estamos atrás de discussões teológicas, de distinções de pequenas palavras, um monte de preocupações e debates até, quando Cristo não está sendo o centro da nossa própria vida e do nosso estudo da palavra de Deus. Então, a pessoa está lá estudando, e ela diz, que mandamento maravilhoso da lei de Deus, eu nunca tinha ouvido falar de tal ensinamento, que coisa grandiosa. E ela diz, eu vou estudar mais sobre esse mandamento. E ela pode continuar seu estudo sobre este mandamento, até que esse mandamento se torna para essa pessoa o centro da sua preocupação eclesiástica. É como se dissesse assim, do que a igreja depende mais? De cumprir esse mandamento que eu andei estudando bastante aqui. E qual é o resultado? O resultado, meus irmãos, é um coração que começa a se ensoberbecer sobre os demais. A pessoa começa a se tornar crítica. Olha, eu vi fulano fazer tal coisa no dia do Senhor. Uma abominação deplorável. E não vai falar com a pessoa. Vai lá fazer fofoca sobre ela. Tem algum problema aí. Porque estamos selecionando na lei o que nos interessa. Então, essa pessoa se torna crítica, e então, de repente, aquilo se torna algo tão valioso, tão precioso, porque ela dedicou tantas horas para estudar sobre aquele mandamento, e poderia ser qualquer outro assunto, um ponto teológico, um dos solas, um dos 5 pontos, que, de repente, ela começa a se tornar crítica sobre a vida congregacional. Eu acho que a minha igreja não está cumprindo adequadamente isso aqui. Ela começa a cobrar os outros.
Por exemplo, se alguém faltou o culto, a preocupação não é com o bem-estar da pessoa em si, o amor, mas é apenas para dizer, vou dar uma chamada nele, porque ele faltou o culto, como é que ele pode faltar o culto? E aí, meu irmão, senti sua falta aqui hoje, hein? Abre teu olho aí. Como é que é? Dia do Senhor. E vamos migrando da lei que nos ensina a amar para um legalismo, facilmente, sorrateiramente, paulatinamente. Começamos a cobrar e, de repente, damos mais um passo. Começamos a defender regras sobre esse mandamento, regras que não estão na Bíblia. Vê se isso parece familiar. Quantos passos nós podemos dar no sábado? E chega ao ponto até da pessoa colocar aquilo como uma coisa tão importante e enfatizar tanto que começa a dizer, bom, eu acho que a minha igreja é uma igreja apóstata, desviada. E a pessoa nem se importa em dividir a igreja, entristecer os oficiais e se tornar um tropeço para os mais fracos. O que importa é a pureza da religião. Qual? E aí, em muitos casos, isso se estende como um elástico até o ponto que não há mais onde se estender e a pessoa diz, não posso ficar no meio desta congregação porque aqui não são suficientemente puros, não são suficientemente fiéis. E a pessoa vai ser fiel em casa sozinha. Parece até, muitas vezes, uma luta justa. Eu quero o bem da igreja, eu quero a reforma da igreja. E alguns até se sentem como se fossem o próprio João Calvino ou Martinho Lutero na época da reforma. Olha, a igreja, o sistema está contra mim. Mas, amados irmãos, onde não existe amor, não existe Cristo. E onde não existe Cristo, não tem religião verdadeira, apenas a nominal. E nisso o orgulho fica disfarçado de piedade. Então, quando nós temos nossas responsabilidades uns para com os outros, pense um pouco sobre isso. Voltemos lá ao irmão que faltou ao culto. É justa a minha preocupação? É. Porque pode estar doente. Mas também pode estar se afastando de Cristo, o que seria terrível. Mas é como eu vou fazer isso? Às vezes não oramos pelo irmão, não pensamos nele, não temos sinceridade no nosso tratamento, apenas estamos fazendo a pergunta clichê. E aí, por que você faltou? Aparência, sem substância. Então, quando você encontra um irmão em fraqueza, em pecado, não é para você pegar a sua confissão, o regimento das IRBs, a sua Bíblia, e ir para ele como se você fosse um promotor de justiça que vai instalar um processo judicial sobre o culpado. Não é isso. Você deve ir como uma ovelha de Cristo. Alguém que amorosamente falará como representante de Cristo, no amor de Cristo, para a glória de Cristo. E, obviamente, isso muda tudo. Isso muda o modo como eu faço e as razões pelas quais eu faço. Se Cristo está no centro, o modo e as razões são diferentes dos modos e das razões legalistas. Então, chegamos ao final do primeiro ponto. O rosto virado de Deus. Ele vira o seu rosto contra a religião nominal. Guardar as formas da aliança depois que a substância já foi perdida. Não perca a substância. Agarre-se a Cristo com todo o seu coração.
a coisa mais importante que nós temos como igreja não é que temos um prédio, não é que temos oficiais, não é que temos confissões e quaisquer outras das dádivas preciosas de Deus. Não estou falando contra isso. Mas qual é a coisa que vem em primeiro lugar, a mais preciosa? É que eu pertenço, de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, toda a minha religião cai por terra. Segundo ponto, as razões para a remoção da bênção pactual. Isso envolve versículos 22b, 23 e até um pedaço do 24. Vejam, o início do 23, faze uma cadeia porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Então aqui é ressaltada a esfera jurídica desse juízo. E o profeta recebe uma ordem. A ordem é realizar um ato simbólico que vai selar o destino da nação. Qual é o ato simbólico? Fazer uma cadeia, fazer uma corrente. Essa é a ideia. Essa corrente que deveria ser feita, ela está sendo aqui um símbolo do cativeiro que eles haveriam de experimentar. Os caldeus estavam preparando suas correntes contra as pessoas de Jerusalém. Então, aqueles que escapassem da espada, aqueles que escapassem da fome e da peste, durante o cerco de Jerusalém, eles não iam escapar da espada, da fome e da peste para realmente ter uma vida boa, mas eles seriam amarrados, acorrentados, especialmente os mais ricos, e levados cativos para o exílio na Babilônia. Por quê? Por que vem esse juízo sobre eles? 3 razões são oferecidas no texto. A primeira, a terra está cheia de crimes de sangue. O texto hebraico usa a expressão, a terra está cheia de juízo de sangues. Isso aponta para a corrupção do sistema judicial de Israel. A ideia aqui é que havia uma culpa de sangue. O que é isso? É que por conta de falsos testemunhos e por conta da corrupção sistemática dos tribunais, a elite, os magistrados, estavam pervertendo o direito para oprimir os pobres, as viúvas e os órfãos, privando-os do direito que lhes pertencia. Então, pense nessa cena. Apesar de toda a aparência da religião ser mantida, o que havia era uma vida sem amor. Uma clara violação da segunda tábua da lei. Isso se completa quando olhamos a segunda razão. A cidade cheia de violência. Essa palavra violência aqui é uma palavra ampla. Fala de qualquer tipo de opressão injusta, de rapina, de ganhos ilícitos e tudo aquilo que se opõe à justiça. Aqui está, então, uma triste ironia. Jerusalém significa cidade da paz. O Senhor havia escolhido essa cidade para ser o centro espiritual do mundo. A sua palavra deveria sair para iluminar as nações. Mas agora olhem as palavras que descrevem Jerusalém. Crimes, violência. Então eles conseguiram uma coisa excepcional. Com toda a sua religião nominal, eles conseguiram transformar a vocação de Jerusalém para ser uma cidade da paz, para tornar-se uma cidade de crimes e violência. Violência marcada por opressão, falsos testemunhos e assassinatos judiciais. É aqui que então encontramos um contraste. O significado do nome da cidade e a realidade da vida na cidade. Terceira razão. Deus diz, farei cessar a arrogância dos valentes, versículo 24. Essa arrogância aqui não é apenas a arrogância ligada ao
poder militar, e não só arrogância ligada às riquezas, que foram alvo dos versículos anteriores, mas aqui pressupõe uma presunção teológica. Então podemos dizer, é uma arrogância teológica. Porque essa arrogância vinha da falsa confiança de que o povo de Deus era absolutamente invencível, porque o templo estava lá, mantido em Jerusalém. A glória da presença de Deus está lá em Jerusalém. Então, Deus nos protegerá a qualquer custo, porque Ele não permitirá que a sua glória seja envergonhada. Uma arrogância teológica. Eles transformaram o lugar sagrado num tipo de amuleto, de talismã. Eles se esqueceram que a proteção prometida por Deus tinha vínculo com a obediência pactual. Então eles estão aqui com uma impressão. Qual é a impressão? De que eles poderiam manipular o próprio Senhor e torná-lo subserviente à sua grandeza nacional. Vou dizer com outras palavras. Eles têm um plano, um objetivo como reino, de se manter, de vencer os seus inimigos. E eles estão pensando, bom, o templo está no nosso meio, Deus garantirá a nossa vitória. É curioso que as versões de tudo isso apareçam a todos os momentos. Pessoas que usarão, por exemplo, este ano, um ano de eleições, o santo nome do Senhor, para apenas conseguirem os seus objetivos políticos. O mais triste é ver milhares e milhares de cristãos batendo palmas para Amã, para Balaque, para Balaão e para quaisquer outros, desde que eles digam em nome de Jesus. A vitória será nossa. Projetos pessoais. Qual deveria ser o clamor da igreja? Senhor, que o teu projeto vença. Que a tua vontade seja estabelecida. Que o reino do teu Filho Jesus Cristo avance. E fica o alerta. Porque ainda não tivemos nenhuma situação, mas pode ser que daqui a alguns dias nós vamos estar discutindo sobre isso. E mais uma vez o resultado é separação, tristeza e aquilo que é de lá de fora atingindo a vida congregacional, que é regida por um reino que nunca terá fim. Então tome cuidado. Agora, a boa notícia, meus irmãos, é que onde Israel falhou, onde Jerusalém falhou em ser a cidade da paz, falhou miseravelmente, tornando-se uma cidade de sangue. Aí mesmo, Deus preparou para que surgisse um novo pacto de paz. Então, olhamos para a cruz, para o Calvário, e ali vemos o príncipe da paz violentado, ensanguentado, exatamente por esses pecados de falsas testemunhas e todas essas coisas enunciadas em nosso texto, os crimes de sangue, a cidade violenta. Ele é colocado então fora dos portões da cidade. Ele suporta a violência, recebendo o juízo que nós merecíamos, para que nós fôssemos justificados. E até a destruição do templo físico, tanto antes, no tempo do cativeiro babilônico, quanto depois, pelo Império Romano, aponta de novo para a pessoa de Cristo, pois ele disse, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Qual é o verdadeiro templo? O templo em Jerusalém era a sombra, era o aspecto externo da religião. Qual é a substância? É o corpo de Cristo. Isso é a substância. Destruam e eu ressuscitarei no 3º dia. Um templo vivo,
onde o povo de Deus está unido para louvar a Deus. Então, os judeus desconfiavam em pedras, mas pedras podem ser profanadas pelos homens. Mas nós somos convidados a olhar para o verdadeiro templo, que, embora destruído na cruz pelas mãos de ímpios, foi erguido e está sentado à direita de Deus o Pai, completamente indestrutível. Então, amados irmãos, lembrem-se, quando estamos ouvindo essas palavras, que Deus odeia cabalmente essa religião enclausurada que se divorcia da justiça e da paz. O povo frequentava o templo, mas enchia as ruas de crimes e violências. Então vocês devem se lembrar, a sua vida não pode ser apenas esse dia, que é o dia alegre que Deus nos deu, o dia do Senhor. Aqui é o começo da semana. Aqui é o momento em que Deus nos restaura, nos instrui, nos corrige, nos fortalece, nos alimenta, nos orienta. Mas se a sua religião está restrita a esse dia, tem alguma coisa errada com você. O que você ouve aqui precisa ter eco e efeito nos demais dias da semana. Deve transbordar na maneira como você trata seus irmãos, por exemplo. Como você conduz os seus negócios. Como você decide as coisas em sua vida. Como você olha para pessoas necessitadas como órfãos, viúvas e pobres. Quantas pessoas ostentam o nome cristão e frequentam igrejas com nomes belíssimos, mas suas vidas estão totalmente fora do que Deus ordena. Então pense assim, ter o nome da paz sem praticar a justiça só atrai o juízo divino. A religião nominal sempre fará isso. Ela separará a vida prática das preocupações litúrgicas, teológicas e etc. Vamos reclamar o que os outros não fizeram por nós. Vamos reclamar que a igreja não aderiu a tal e tal posicionamento que nós gostaríamos que aderisse. Vamos ter críticas e reclamações sobejas. Mas a minha pergunta a você é muito mais simples. Você está orando pelos seus irmãos? Podemos olhar agora para a congregação e dizer, estão faltando pessoas. Pessoas que estavam aqui no primeiro dia, 28 de maio de 2023, numa sala de 50 metros quadrados. Eles disseram, queremos que a fé reformada cresça, queremos que o Evangelho se propague, que Deus seja glorificado. E não duvidarei da sinceridade quando disseram isso. E não falo essas coisas como juízo sobre essas pessoas. Mas o fato é que tropeçaram, se afastaram. Eles têm suas responsabilidades, mas agora Deus nos chama a olhar para as nossas. O que você fez a esse respeito? Você tornou o nome dessas pessoas o motivo da sua oração todos os dias? Você chorou e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu pequeno irmão que não pode ver a tua graça. Tenha misericórdia do coração que se endureceu, que se afastou. Ou você estava se divertindo com mais um estudo sobre os solas? Deus nos chama a parar de fazer essas coisas. Deus não quer uma religião vazia, meus irmãos. E hoje chegamos ao 3º ano, mas vocês percebem que nós podemos morrer em um mês? Se a graça não nos sustenta? Se a bênção de Deus não nos alcança? Se nós nos enfiarmos em nossas diferenças e disputas e
complicações e reclamações e murmurações. Então devemos nos arrepender de quaisquer pecados que maculam a obra de Cristo em nosso meio. Você é responsável de amar a Cristo, de colocar Cristo como uma prioridade da sua vida. E com Ele você coloca não só a cabeça, mas o restante, o corpo, os membros desse corpo, a igreja do Senhor. E quando nós fizermos isso, vamos saber exatamente o que a confissão belga quer dizer quando ela diz: nós somos membros vivos do seu corpo. Por último, o juízo executado sobre a religião nominal, versículo 24. O primeiro aspecto da execução já foi lá no versículo 22. E reaparece no 24. No 22, profanarão o meu recesso, nele entrarão profanadores e o saquearão. E agora no 24, e os seus lugares santos serão profanados. É o mesmo assunto. O que é o recesso ou os lugares santos? É uma referência ao lugar santo dos santos no templo, em Jerusalém. A parte mais interior e secreta do templo, o recinto onde Deus manifestava a glória da sua santidade sobre o propiciatório. O lugar onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, com sangue nas mãos e envolto em fumaça. Agora Deus diz que soldados estrangeiros, cruéis e impuros, vão entrar e profanar esse lugar. Implica que eles vão tocar na arca com suas mãos manchadas de sangue. Para um judeu, isso seria um absurdo. Como Deus permitirá que tal coisa aconteça? Mas nós temos aqui a justiça retributiva de Deus. O povo, como veremos no capítulo 8 de Ezequiel, havia levado suas abominações e ídolos para dentro do santuário. E o Senhor diz: bom, eu não estou mais aí. Eu não estou mais com vocês. E prova de que eu não estou mais aí com vocês é que eu vou permitir que os estrangeiros entrem no templo e profanem e saqueiem tudo, como os caldeus fizeram. E em seguida lemos no versículo 24, quem serão os executores dessa sentença? Ele diz: farei vir os piores de entre as nações que possuirão as suas casas. Observe essa pequena expressão, farei vir. Os inimigos que se aproximavam não vinham por acaso. Eles eram ministros da vingança de Deus. Então é verdade, os exércitos caldeus estavam movidos pela sua própria avareza e ambição. Estavam impelidos por um desejo de violência. Mas aqui está a mão de Deus governando tudo isso. E não há contradição nisso. Porque eles se tornaram a espada do Senhor para executar a justiça pactual contra o povo obstinado. E o resultado desta invasão e destruição, não só do templo, mas também diz, possuirão as suas casas. Então eles haviam recebido a terra e suas propriedades por herança, quando eles adentraram a terra prometida, a herança de cada família. Mas agora, por causa do seu adultério espiritual, eles são deserdados, despejados de suas próprias casas. Então, meus irmãos, vocês podem lembrar da igreja em Éfeso? Lá no livro do Apocalipse. E o que diz lá? Que se aquela igreja não se arrependesse, o Senhor diz, eu virei contra ti e tirarei do teu meio o meu castiçal. Vocês lembram o que isso significa? Tirar o castiçal? Se a igreja é o próprio castiçal, significa o quê? Que deixa de ser igreja e passa a ser só o simulacro da igreja.
a aparência da igreja. Qual a razão porque Cristo adverte e diz que vai tirar o castiçal da igreja em Éfeso, se não houver arrependimento? Não é uma razão teológica, porque teologicamente eles estavam absolutamente corretos. Eles expulsaram os falsos mestres, expulsaram falsos apóstolos, e Cristo os elogia por isso. É isso mesmo que devem fazer. Mas eles acertaram numa coisa e erraram profundamente em outra. E na coisa que erraram, são ameaçados de deixarem de ser a igreja do Senhor. Tirarei do seu meio meu castiçal. Não há instituição, tradição religiosa ou santuário terreno capaz de frear o juízo de Deus quando a piedade genuína está morta. Se vocês olharem para a Europa, verão um cristianismo, em sua maioria, morto. Se vocês procurarem por muitas igrejas reformadas na Holanda, a nossa origem, a nossa tradição. Essa semana mesmo eu vi uma delas, eu estava estudando um determinado teólogo holandês e eu fiquei curioso, parece que ele está vivo. Onde esse homem está, em qual igreja ele está? E quando eu botei na imagem do prédio, tinha uma bandeira bem colorida lá, anunciando a perspectiva deles sobre esse assunto. Eu disse, como esse homem pode estar aí? Então, nada pode se manter sem Cristo. A destruição do templo, anunciada aqui como juízo de Deus, é uma destruição que aponta para algo maior. Isso está no final do livro de Ezequiel. Deus faz uma promessa. Eu vou levantar uma nova cidade, um novo templo. O nome da nova cidade é Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Seu rosto não está virado, mas está presente. E isso, meus amados, essa promessa bendita é nossa, se nós mantivermos firme a nossa fé em Jesus Cristo. Porque ele sofreu todas essas coisas, vergonha, violência e tudo mais. Mas ele está vivo. E todos os que estão nele são, como diz 1 Pedro 2, pedras vivas no templo de Deus. Você é essa pedra? Uma pedra viva que ama o Senhor, que ama seus irmãos. Se estivéssemos hoje sem esse prédio, sem essas cadeiras, sem a refeição que teremos em seguida, ainda assim você diria, sou pedra do Senhor? Você diria isso com sinceridade? Se você não tivesse mais nada, não pudesse compreender grandes mistérios da teologia, o que você diria? Se Deus lhe dissesse hoje, olha, meu filho, minha filha, eu vou fazer com você o que eu fiz com Salomão. Pede-me, e eu vou dar a você o que você quer. O que você pediria? Senhor, eu gostaria de saber se é infra ou supra. Senhor, eu gostaria de saber se quem está certo, os pós ou os milenistas. Senhor, esses aspectos aqui da lei, como é? Me diga. Posso comprar ou não no dia do Senhor? O que você perguntaria? O que você pediria? Eu acho que depois do que ouvimos hoje, deveríamos pedir, Senhor, me dá mais do teu Filho Jesus Cristo, por favor. Sem ele, minha vida é seca, infrutífera, e a minha religião é completamente imprestável. Mas se teu Filho for o centro da minha vida, do meu amor, dos meus desejos,
e dos meus irmãos. Ah, Senhor, viveremos com todas as outras coisas mencionadas, as dádivas, não para construir os nossos ídolos reformados, mas para servir o Rei que está sentado no trono. Amém.